Livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 1 em diante, amém? Quantos digam glória a Deus? Creio que Deus ele tem uma palavra ao nosso coração, amém? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Livro de Juízes, capítulo 6 e versículo 1. Vamos ler o texto da palavra de Deus, amém? Que diz a palavra do Senhor: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os deu nas mãos dos Medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos Medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Medianitas, as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Medianitas e os Amalequitas e também os do Oriente, contra eles subia, e punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra, e até chegarem em Gaza, e não deixaram, louvado seja Deus, mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque sabiam com seus gados e tendas vinha como gafanhotos em tantas multidões que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para os destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos Medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Medianitas, e enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvido a minha voz. Levanta a palavra de Deus aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, porque nós precisamos de ouvir a tua palavra. Senta, não fecha a Bíblia e bate a salva de palmas bem forte para Jesus. Eu lendo esse texto, eu me deparo, louvado seja Deus, em um texto que verdadeiramente Deus ele sabe como trabalhar na vida do ser humano. Se nós formos analisar bem o que Deus ele faz para nos alertar
e para trazermos nós para a sua presença, são coisas inexplicáveis. A Bíblia diz: louvado seja Deus, desde quando Deus Ele tira Israel do Egito, da escravidão de Faraó. Se nós analisarmos todo esse texto e o contexto desse texto aqui, de Juízes capítulo 6, do versículo 1 em diante, você vai se deparar com uma situação a qual Deus Ele levanta e usa o próprio inimigo, louvado seja Deus, contra o seu povo. A Bíblia é bem clara que no capítulo 6, no versículo 1 de Juízes, a Bíblia diz dessa forma: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Eu começo a analisar todo o texto e começo a entender que Israel sempre, desde quando Deus tirou ele lá do Egito, da escravidão de Faraó, sempre Israel oscilava com a sua fé. Sabemos, louvado seja Deus, que por muitas necessidades nós viemos buscar a presença do Senhor. Só que nós temos que entender que tem pessoas que servem a Deus porque amam verdadeiramente ao Senhor, e tem pessoas, louvado seja Deus, que vêm buscar a Deus por uma necessidade. Então Deus, como é conhecedor de todo o coração, a Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem. Desde quando Deus tirou Israel do Egito, Deus vem usando os seus próprios inimigos para chamar a atenção de Israel. Não é à toa, louvado seja Deus, que Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41, você pode analisar lá o texto, você vai ver que Israel passou 430 anos no Egito, sendo escravo de Faraó. Para nós entendermos bem, é muito tempo, meus irmãos, que Israel passou sendo escravo. Mas você sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração dos israelitas. Deus sabia que Israel não queria voltar o seu coração para a sua presença. Eu começo a entender pela direção do texto que quando nós rejeitamos a vontade de Deus, nós padecemos, nós começamos a cair em uma decadência espiritual. A louva dava séria. Então eu começo a entender que toda a vida Deus Ele vai usar, meus irmãos, o próprio inimigo, louvado seja Deus, para chamar a nossa atenção. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, Israel, até mesmo na passagem do Mar Vermelho, quando Israel atravessa o mar, louvado seja Deus, cantando o hino da vitória, Israel glorificava, Israel exaltava, Israel bendizia o nome do Senhor. Mas depois que Israel atravessou o mar para o outro lado, a Bíblia diz que Israel começa a murmurar, Israel começa a se esquecer dos prodígios, das maravilhas, daquilo que Deus fez para tirar ele da escravidão do Egito. Eles não foram gratos a Deus, porque eles não seguiam a Deus pelo amor, mas sim pela necessidade das suas vidas. E quem crê, bata a palma, exalta e glorifica a Deus. Então vemos, meus irmãos, que Deus Ele conhece o coração do ser humano. Então nós te deparamos, louvado seja Deus, em uma passagem que tem história, irmão. E que história? Israel passou 430 no Egito sendo escravo. Se você analisar o texto de Jeremias capítulo 25, do versículo 2 em diante,
você vai se deparar em uma situação que Deus, Ele levanta Jeremias quando o povo estava em uma decadência espiritual, meu irmão, por causa da sua rebeldia, por causa que o povo rejeitava a vontade de Deus. Então o que foi que Deus fez? Deus levanta um rei do norte, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, louvado seja Deus, ele chega em Jerusalém, ele está com os pés nas portas, ele derruba os muros da cidade, ele toca fogo em Jerusalém, pega o povo de Israel e leva cativo para a Babilônia, para passar 70 anos. Você sabe por quê? Porque o povo tinha virado as costas, o povo tinha rejeitado a bondade, a misericórdia de Deus em suas vidas, o povo tinha esquecido daquilo que Deus tinha feito por eles. Então, quando nós não entendemos, irmãos, que nós temos que servir a Deus, não é louvado seja Deus por necessidade, mas sim por amor à palavra, é diferente. Nós sentimos aquela necessidade de buscar a presença do Senhor. Então a Bíblia ela é bem clara, louvado seja Deus, aleluia, que Deus louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus como é misericordioso, louvado seja Deus. A Bíblia ela é bem clara, louvado seja o nome do Senhor, que os filhos de Israel fizeram o que parecia ser mal diante dos olhos do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, que ouve a palavra de Deus nessa noite: não rejeite a presença de Deus na sua vida, não rejeite a bondade de Deus na sua vida, não rejeite a misericórdia de Deus na sua vida, porque se você rejeitar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida, você vai cair numa decadência espiritual, uma decadência profunda, que muitas vezes, louvado seja Deus, você não vai se despertar mais desse sono da negligência por ter rejeitado a vontade de Deus. Bota a palma e dê glória para Ele. Aleluia. Então aqui no livro de Juízes não é diferente. Veja só o que acontece nesse texto. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o próprio Senhor entregou Israel nas mãos dos medianitas. Mas por que Deus entregou Israel nas mãos do seu inimigo? Você sabe por quê? Porque Israel virou as costas para o Senhor. Israel não fez caso da palavra de Deus. Israel não quis saber da misericórdia do Senhor. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que os filhos de Israel, eles ficaram sendo, louvado seja Deus, oprimidos pelos medianitas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que todo ano, louvado seja o nome do Senhor, se juntavam os medianitas e os amalequitas, e eles desciam, louvado seja o nome do Senhor, para devastar tudo aquilo que Israel tinha colhido. A Bíblia chega a declarar, louvado seja Deus, que Deus, irmãos, aleluia, pela sua infinita misericórdia, aleluia, permitiu os amalequitas e os midianitas levarem tudo de Israel e deixar Israel numa miséria. Eu começo a entender, louvado seja Deus, que quando o homem e a mulher, eles largam a presença do Senhor, quando eles viram as costas, quando não faz caso, quando rejeita a Deus, só quer vir buscar a presença de Deus em uma necessidade, mas não pelo amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Deus conhece o coração do ser humano, irmão. Então Deus, o que é que Deus faz? Deus entrega a ele as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e o adversário se aproveita da situação por permissão
do Senhor. Então Israel já não tinha mais a proteção de Deus. Eu começo a analisar bem porque que muitos crentes hoje dizem: por que eu não prospero? Por que é que Deus não me abençoa? Você está fazendo a vontade dele? Você está vindo buscar ele pelo amor, pela necessidade? Porque se você estiver vindo buscar pelo amor, Deus ele conhece a tua vida, Deus ele conhece o teu coração, sempre Deus vai te sustentar, sempre Deus vai derramar graça em tua vida, sempre Deus vai estender as mãos fortes dele e misericordiosa sobre a tua vida. Mas quando o crente vem buscar só pela necessidade, ele não encontra aquilo que ele vem buscar. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ele vem buscar verdadeiramente e depois vira as costas para Deus. Era assim que Israel fazia. Então siga na história de Israel, você vai ver Deus entregando Israel na mão dos seus inimigos. Mas por quê? Por causa que eles rejeitavam a vontade de Deus. Quem quer bater palma e dê glória a Deus? Deus, bata a palma e dê glória a Deus, bata a palma e dê glória, bata a palma e dê glória a Deus. E a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que Deus ele permitiu Israel ser oprimido, Israel ser afligido pelas mãos dos medianitas. Então podemos ver, louvado seja Deus, que Israel eles caem tanto em uma decadência física como em uma decadência espiritual. Por quê? Porque Israel eles tinham virado as costas para o Senhor. Pastor, e quando é que nós viramos as costas para Deus? Quando nós não fazemos caso da palavra, quando nós não queremos orar, quando nós não queremos jejuar, quando nós não queremos evangelizar, quando nós não queremos, louvado seja Deus, fazer a sua vontade. Então a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que o próprio Senhor permitiu que Israel ele fosse afligido pelos seus inimigos. Por que Deus permite isso? Porque através da opressão, olha para cá, sempre eu disse isso, sempre preguei e sempre vou pregar. Deus ele tem uma arma forte contra a humanidade, contra aqueles, louvado seja Deus, que rejeita a vontade de Deus. Sabe qual é? O sofrimento. Então Deus ele traz um grande sofrimento através dos midianitas sobre Israel. Mas para quê? Para quando eles sentirem na pele o sofrimento, eles voltarem o seu coração e clamarem ao Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Israel estava no Egito, no capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 e 24, devido à opressão que era tão grande dos egípcios contra Israel, eles se lembraram da promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó, e devido àquele tão grande sofrimento que eles passavam, eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor. Eu já vi muitos pregadores, louvado seja Deus, pregar e dizer que Deus ele não ouve oração de pecador. Errado. Deus ele só não ouve oração de pecador que não quer se arrepender. Mas o pecador, louvado seja Deus, que volta o seu coração, que reconhece que Deus é Deus para pelejar pela sua vida, que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende de ter abandonado a presença de Deus, que pede força a Deus, que pede graça a Deus para voltar à sua presença. Deus ouve a sua oração e se levanta para pelejar pela sua vida. E a Bíblia ela é bem clara, porque subia com os seus gados
E eles vinham como os gafanhotos. Tanto era a multidão que não se podia contar dos medianitas e dos amalequitas. Então eles vinham devastando tudo. Eles vinham levando tudo de Israel. Israel ficava na miséria. Você quer uma revelação do céu para você ser bem sucedido na presença de Deus? Seja obediente à palavra. A prosperidade de Deus, ela vem por intermédio da obediência da palavra. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, Deus nos entrega às mãos do nosso inimigo. O inimigo entra, faz o que quer, como os medianitas faziam, deixava Israel lá, miséria. Tem gente que muitas vezes está na presença de Deus 20, 30, 40 anos, nunca prosperou. Aí muitas das vezes fica a se perguntar: o que é que está acontecendo que Deus não me abençoa? Ela só se lembra: louvado seja Deus, aleluia, porque Deus não abençoou ela. Mas não se lembra, louvado seja Deus, de examinar a sua vida, como é que está na presença de Deus. Então a Bíblia diz, e é bem clara, que Deus permitia os amalequitas e os medianitas devastarem tudo de Israel, deixarem Israel em plena miséria. E a Bíblia diz que através de todo esse sofrimento, de toda essa decadência que Israel passava, louvado seja Deus, a Bíblia diz que através de todo esse sofrimento, Israel clamou ao Senhor. Versículo de número 6: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, quando Deus quer chamar a atenção de um crente, quando Deus quer chamar a atenção de um servo e de uma serva que rejeitou a vontade dele, você pensa que Deus vai se preocupar muito? Deus não se preocupa não, irmão. Sabe o que é que Deus faz? Deus faz só deixa o negócio andar do jeito que você quer. O inimigo vai e entra, louvado seja Deus, na brecha. E você começa a ver que as coisas, elas estão desandando na sua vida. As coisas começam a andar para trás, as coisas começam a dar errado. E a pessoa começa a imaginar: eu tenho que voltar a clamar, eu tenho que voltar a buscar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que entender que verdadeiramente Deus ele quer que eu venha descer na sua presença. Louvado seja Deus. O problema é que muitas pessoas, muitos cristãos, se confiam somente no amor de Deus. Entenda uma coisa: Deus ele é justiça. Não esteja pensando que eu e você enganamos ele, que nós não enganamos de jeito maneira. Antes de tu pensar, ele já sabe. E a Bíblia diz, e é bem clara, que através de todo esse sofrimento, de toda essa opressão, louvado seja Deus, de tão grande sofrimento, eles voltaram o coração para o... Você sabe por que é que Deus permite o sofrimento? Eu aqui não quero passar por isso. Israel perdeu tudo, só não perdeu a vida porque Deus teve misericórdia. Deus ele sabe como trabalhar na tua vida, meu irmão. Deus ele sabe como trabalhar na tua vida, minha irmã. Agora você tem que voltar verdadeiramente o seu coração para a presença dele, louvado seja Deus, o quanto antes que seja tarde. Porque coisa terrível é um coração endurecido. O coração endurecido para a palavra leva o homem à condenação e à morte, leva o homem a uma decadência espiritual. Então a Bíblia chega a dizer, louvado seja Deus, no versículo 7, sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus levanta um profeta, um homem usado por Deus, para lembrar Israel dos feitos que Deus tinha feito lá no Egito.
No versículo de número 8, a Bíblia diz: e enviou o Senhor um homem profeta, os filhos de Israel, que ele disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimia, e o expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não deste ouvido a minha voz. A Bíblia diz, e ela é bem clara, irmãos: bendito seja Deus, que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Você sabe por quê? Porque se você endurecer o seu coração, você vai sofrer, você vai atrair consequências para a sua vida. Então era isso que Israel estava colhendo, aquilo que eles plantaram. Porque se nós analisarmos bem o Antigo Testamento, se você vê lá no começo, quando Deus levanta Moisés lá no Egito, sempre Israel virou as costas para Deus. Deus sempre viu usando os seus profetas. Deus usou Moisés, Deus usou meus irmãos Samuel, Deus usou Jeremias, Deus usou Ezequiel, Deus usou Amós, Abadias, Abacuque, Naum. Deus usou tanto profeta, mas eles não davam ouvido, eles viravam as costas para a presença do Senhor. Deus manda dizer nesta noite: não vire as suas costas para a palavra de Deus, não rejeite a vontade de Deus na sua vida, mas deixa o Espírito Santo adentrar no teu coração, para que ele verdadeiramente possa restaurar tuas forças nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. E Israel só clamou a Deus no último recurso. Só vem buscar Deus porque Deus apertou o parafuso. E tem crente que é assim. Quando Deus começa a rochar, ele, ó, tem que ir para a igreja. Opa, tem que ir. Sabe quem é esses? Que a Bíblia classifica? São os crentes que vêm buscar Deus por interesse. São os crentes que vêm atrás só de bênção. É aquele que vem só atrás de milagre. É aquele que vem só atrás de cura. É aquele que só vem buscar louvado seja Deus, aquilo que interessa. Mas aquele que ama a palavra de Deus, esse permanece. É na luta, é na dificuldade, é na tribulação, é na dor, é na angústia. Louvado seja Deus. A lava da vacina, a mais de toda a nova fé. Agora imagina só, se Deus não levanta os medianitas para advertir Israel, onde era que Israel ia esbarrar? A Bíblia diz que eles viraram as costas. Você sabia disso, que Israel virou as costas? Quantos viraram as costas para Deus, irmão? Pastor, mas como é que nós viramos as costas? Quando você não lê a Bíblia, quando você não busca o conhecimento da palavra, quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, você diz assim: eu não preciso dela, eu confio em mim. Era isso que Israel fazia. E a Bíblia classifica isso, por isso os filhos de Israel fizeram o que parecia mal diante dos olhos do Senhor. E o que acontece, irmão? Que Deus levantou toda essa situação na vida de Israel para chamar a atenção deles. Porque Israel só foi clamar a Deus no último recurso. E só fez por causa
da opressão dos midianitas. Se Deus não levanta aquela opressão dos midianitas, Israel não tinha que buscar Deus. Você sabia disso? Porque a Bíblia é bem clara. Quando Israel está passando 70 anos no cativeiro, lá em Jeremias 29:13, a Bíblia diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar-me de todo o vosso coração. Você sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida. Antes de tu querer clamar, eu já sei o que é que tu vai pedir. Eu sei, louvado seja Deus, o que tu está passando. Eu sei o que tu sente. Eu sei o que tu precisa. Mas é necessário tu se humilhar na minha presença e me reconhecer como o único e suficiente Salvador da minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E ainda tem crente que reclama quando Deus levanta a luta, irmã Joana. Eu estou passando pela luta que sou Deus. Eu agradeço a Deus pelas lutas que Deus manda, irmã. Porque só assim eu sei que na luta Deus me dá graça. É na luta que Deus me dá ânimo. É no vale que Jeová está comigo. É no deserto que Deus manda água. É no deserto que Deus manda pão. É no deserto que Deus envia uma parte de Deus. Para te dar graça, para te dar força, para pelejar para a tua vida. Então exalta, glorifica, aleluia! Louvado seja Deus. Então Deus, irmãos, Ele é conhecedor das nossas vidas. Deus, Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe que tu precisa. Mas nós não podemos rejeitar a vontade de Deus. Todo aquele que rejeita a vontade de Deus sofre. Se com Jesus já está difícil, quanto mais sem Ele. Então Deus levanta aquela luta, louvado seja Deus, aquela adversidade toda pelas mãos dos midianitas, era para que Israel viesse compreender e entender que existe um Deus do céu que conhece tudo e sabe de todas as coisas. E toda a vida vai ser assim, irmão. Na hora que você virar as costas, Deus levanta uma luta, uma perseguição, uma tribulação. Você já parou para imaginar uma pessoa como se afasta para essa enfermidade de várias e várias qualidades? Você já prestou atenção? A pessoa, quando sai da presença de Deus, passa pelo vale da morte. A pessoa, louvado seja Deus, as pessoas tentam matar. A pessoa pega câncer. Aparece todo tipo de ruindade na sua vida. Por quê? Porque rejeitou a vontade de Deus. É porque Deus é ruim, não. Foi você que rejeitou a vontade dele. Ele está presente, louvado seja Deus. A Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória. O que Deus quer que você venha voltar o seu coração, se arrepender dos seus maus caminhos, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará pela tua vida. Confia no Senhor e exalta e glorifica o nome dele nessa noite. Então, depois de Deus enviar o profeta e alertar Israel e dizer para Israel que Israel tinha abandonado o Senhor, porque Deus faz assim, irmão. Ele traz a nossa memória, Ele traz lembrança daquilo que Ele fez na tua vida. Sabe para quê? Para tu se encher de fé e de confiança. Aí o que é que Deus faz? Depois de ter levantado os medianitas contra os israelitas,
Deus agora vai levantar um. Sabe para quê? Para livrar Israel das mãos dos opressores. Deus, ele faz, irmão, a gente sentir na pele. Amém ou não amém? Para nós entendermos que nós não podemos largar o Senhor. Porque não é o Senhor que é ruim. Nós vamos escolher o que nós estamos plantando. A Bíblia é bem clara disso. Gálatas 6,7. Deus se não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não esteja pensando que você vai plantar coisa ruim e vai receber coisa boa. Não espere. Se você plantar coisa boa você vai receber. Mas se você plantar coisa ruim, pode se preparar. Que aquilo que tu plantou, tu vai colher lá na frente. E Deus vai mostrar para você que não é pela tua vontade, mas sim pela vontade do Espírito Santo de Deus. Aí Deus vai e envia o anjo. Capítulo 6, versículo 12. Gideão estava lá, malhando o trigo, ajeitando o trigo para guardar, né? Por quê? Porque senão os medianitas vinham levar. A opressão era terrível. Mas sabe por quê? Porque rejeitaram a vontade de Deus. Porque rejeitaram a presença de Deus. Me mostra um desviado afastado da presença de Deus que é feliz. Me mostre um que rejeitou a vontade de Deus que é feliz. Hein? E até mesmo aqueles que estão na igreja, que estão na presença de Deus, mas não se esforçam. Amém? Deus, ele sabe tratar com cada um, meus irmãos. Porque a tendência de Deus é preparar a tua vida para lá, ó. É por isso que tudo isso vem sobre as nossas vidas. É porque Deus não quer nos perder. Então o que acontece é que Deus agora envia um anjo para ir lá onde estava Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo. Por que Gideão estava malhando o trigo? Estava ajeitando o trigo para guardar. Porque senão os midianitas desciam e levavam todo o mantimento. E aí eles ficavam com fome. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo fala isso, Gideão, no versículo de número 13, fala dessa forma. Ele questiona a Deus. Olha o que ele fala. Mas Gideão lhe respondeu: aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Por que todo esse sofrimento? Por que toda essa angústia? Por que toda essa tribulação? Por que toda essa dificuldade, Senhor? O Senhor está permitindo vir sobre as nossas vidas. E o Senhor ainda vem dizer que o Senhor é conosco. Louvado seja Deus. E ele continua questionando com Deus e dizendo: e os feitos de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu das mãos dos medianitas. Tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Israel foi só por um motivo: porque eles rejeitaram a vontade de Deus. A Bíblia diz que Israel, eles fizeram o que parecia mal diante dos olhos do Senhor. Então Deus os entregou nas mãos dos medianitas. Por que Deus entregou? O que foi que eles fizeram de tão grave
que pareceu mal diante dos olhos de Deus. Podemos analisar, louvado seja Deus, que Israel, eles se curvavam à imagem de escultura, Israel se prostituíam, Israel adulteravam a palavra, quando alargavam o Senhor e se voltavam aos outros deuses, aos Balim, aos Astarote, aleluia, ao Deus de Ecrón e todos outros deuses, a qual louvado seja Deus, não fazia nada por Israel. Então a Bíblia ela bem clara, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, ele fala com Gideão, que Gideão era um varão valoroso. Então Gideão ele pergunta ao Senhor: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobrevém? Então eu começo a analisar toda essa trajetória de Israel e começo, meus irmãos, a entender que muitas das vezes as coisas acontecem nas nossas vidas por permissão do Senhor, porque muitas vezes nós rejeitamos a vontade de Deus, deixamos de fazer a vontade de Deus muitas das vezes para fazer as nossas próprias vontades, deixamos de fazer o desejo de Deus para fazer os nossos próprios desejos. Então Deus, como é conhecedor das nossas vidas, Deus ele permite vir sobre as nossas vidas a tribulação, a angústia, a dor, o inimigo se levantar sobre as nossas vidas, para nós entender que nós precisamos da bondade, do amor, da misericórdia do céu que desce pela presença do Espírito Santo. E quem crê bata a palma e exalta ele nessa noite. E Gideão pergunta a Deus e diz: porque agora o Senhor nos abandonou. Deus não abandonou, irmão. Deus, ele deixou só o homem colher o que ele plantou. Por eles ter rejeitado a vontade de Deus, Deus permitiu o inimigo vir sobre as suas vidas e levar tudo que eles tinham e deixar eles em uma total miséria. Porque Deus queria chamar a atenção de Israel. A Bíblia diz: clamas a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O problema é que muitos, na dificuldade, na angústia, na dor, na tribulação, não querem voltar o coração para Ele. Quanto mais o coração é endurecido, mais Deus permite, louvado seja Deus, o inimigo assolar as nossas vidas, por causa da nossa desobediência e rejeição à vontade de Deus. Então, quanto mais Israel rejeitava a vontade de Deus, mais Israel era oprimido. Então, nas nossas vidas não é diferente, irmão. Quanto mais louvado seja Deus, nós rejeitamos a vontade do Senhor, mais o inimigo se apodera das nossas vidas. Quem sabia disso? A Bíblia é bem clara quando ela diz que nós não podemos servir a dois, ou você agrada o diabo, ou você agrada a Deus. Não tem negócio meio termo, não. É por isso que tem pessoas que muitas das vezes, assim que sai da presença de Deus, que rejeita a vontade de Deus, o inimigo se apodera da sua vida. Tem pessoas que começam a ver os demônios, tem pessoas que começam a ser oprimidas pelos demônios, tem pessoas que começam a ver tudo, tem pessoas que começam, louvado seja Deus, fazer tanta coisa, louvado seja Deus, por quê? Por causa que rejeitou a vontade de Deus, porque não quis a vontade de Deus,
porque não quis se submeter à vontade do Senhor. Então Deus ali permite o inimigo entrar na vida da pessoa, sabe para quê? Para a pessoa começar a entender que ele precisa voltar à presença do Senhor. Bata palma e dê glória para Jesus. Porque nós devemos servir a Deus não pelo aquilo que Ele pôde fazer. É por isso que tem muitas igrejas hoje que só veem o artificial. Pessoas que quando vem uma luta ela não aceita. Você conhece pessoas assim? Que não quer passar por luta, que não quer passar por adversidade. Tem igreja aí que não aceita isso não. Não aceita de maneira alguma. Por quê? Porque só bebe artificial. Só serve a Deus pelo interesse. Pessoas que são egoístas só vêm para a presença de Deus para buscar, para receber. Mas nós não podemos fazer isso. Nós devemos vir buscar a Deus não pela necessidade, mas sim pelo amor da sua palavra. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu começo a entender, irmãos, que tem pessoas que a sua fé ela fica oscilando. Por quê? Porque a pessoa é egoísta. Só vem da presença de Deus se for para buscar algo material, pela necessidade. Deus ele conhece o teu coração, Deus conhece a tua necessidade. Deus ele conhece o que tu precisa. Às vezes Deus me dá coisa que eu nem peço, mas Deus vai me dar. Porque Deus ele conhece o meu coração. Da mesma forma Deus conhece o teu coração. E muitas vezes tem pessoas que vêm buscar, que Deus pede tanto que Deus não dá. Porque Deus sabe que ela só vem pela necessidade, ela não vem pelo amor da palavra de Deus e da salvação. Ela não vem pelo amor de querer se converter. Ela não vem pelo amor de querer um dia servir ao Senhor. Deus ele sabe disso. É por isso que muitas vezes Deus ele não dá. É por isso que muitas vezes Deus não entrega. É por isso que muitas das vezes Deus não prospera. Porque Deus conhece o coração da pessoa e não faz do jeito que eu e você quer, mas sim segundo a sua vontade. Bata a palma e dê glória. Deus ele é um Deus, irmãos, que ele não é manipulado por ninguém. Tem pessoas que colocam Deus na parede. Tem pessoas que, se tu não me der, eu vou para a tua casa. Você acha que Deus vai perder algo com isso? Deus ele nem quer. Se for para vir forçado, Deus nem quer. Deus ele está procurando verdadeiros adoradores. Porque Deus ele não quer volume, Deus quer qualidade. Então era isso que Israel fazia. Israel só vinha buscar a Deus pela necessidade. Quando Deus levantava uma luta, levantava o inimigo contra eles, os medianitas na mesma hora eles clamavam: não, mas tem que ir. Nós estamos aqui, Jesus, precisamos do Senhor. Você conhece gente assim? Né? Só clama quando está passando por aflição. Só quer vir buscar quando está, o negócio no estreito, aí corre. Mas não é por aí. Você tem que se entregar para Ele. Você tem que saber que você tem que ser propriedade dEle. Você tem que entender que você tem que andar segundo a vontade dEle, para que o inimigo ele não possa te oprimir, te afligir a tua vida. Louvado seja Deus. Porque entenda uma coisa: quanto mais você rejeita a vontade de Deus, mais o crente fica no estreito. Viu? Para quem não sabe,
A pior coisa que tem é quem tem ministério encostar o ministério, sofre. Eu conheço um irmão que ele está com câncer, porque encostou o paletó dele. Ele mesmo declarou para mim: varão, eu estou dessa forma porque eu sei o que eu fiz. Não era o que eu defeito, eu me arrependo muito. E está acontecendo na minha vida o que eu não queria. Mas eu disse para ele: há tempo, irmão. Volta o teu coração, se esforce, volta o teu coração para Ele. Se Ele vê que verdadeiramente o teu coração está voltado e regenerado, está querendo uma mudança, se é com sinceridade, Deus vai agir na tua vida. Mas se não, só Deus para ter misericórdia. A Bíblia diz, é bem clara, irmão, que Israel ficou rodeando o mesmo lugar, 40 anos. 40. Não saía do canto. Por quê? Porque era desobediente à vontade de Deus. Quando nós somos desobedientes ao Senhor, o Senhor nos entrega nas mãos do inimigo. E aí o crente sofre. Tem crente que volta correndo da presença de Deus. Mas tem crente que o coração é tão endurecido, que o barro é tão ruim, que até para amassar dá trabalho. Você sabia disso? É. Eu trabalho de pedreiro, eu estou sentando o bloco lá na firma, eu pego o bloco para cortar com a maquita, tem bloco que até a maquita, com disco de cerâmica, não corta. Faísca fogo, mas não corta, porque o barro é ruim. Entendeu? E tem crente assim, que morre apanhando, mas não quer se render à vontade de Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração. É melhor nós abrirmos o nosso coração e deixar Deus fazer o que Ele quer na nossa vida, de que nós morrer nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, e sendo oprimido e afligido pelo nosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor.